Que as misericórdias e a graça de Deus esteja sobre a tua vida, hoje e todo sempre, em nome do Senhor Jesus. Bendiz o nome de Deus em todo tempo, estando com uma vida bem, ou mesmo passando por situações difíceis, privações, escassez, desertos, ainda que esteja enfrentando lutas, bendiz o nome do Senhor. Toda honra e toda glória seja dada a Deus, somente a Deus. Pois está escrito na palavra de Deus, no livro de Romanos está escrito: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem, para aqueles que amam a Deus, segundo o seu propósito. Está escrito, Romanos capítulo 8, no versículo 28. Creia de todo o teu coração, Deus está no controle de tudo. Ele tem o controle dos céus, da terra e do mar. Creia em nome do Senhor Jesus. Nosso Deus e nosso Pai querido e amado, poderoso Deus, eu oro, Senhor, ao Senhor, em favor de cada pessoa que está ouvindo esta oração, homens e mulheres, essa pessoa que está inscrita no canal Pastor Olavo Neves no YouTube. Senhor, põe a mão sobre a vida de cada pessoa que está ouvindo, que está crendo, que está tomando posse da oração, da palavra, e que o Senhor seja glorificado com a vitória dessa pessoa. Que os teus ouvidos estejam inclinados, meu Pai, os teus olhos estejam abertos, olhando para essa pessoa, para a aflição dessa pessoa que está aflita, essa pessoa que está, meu Pai, preocupada. Oh, meu Pai, acalma o coração dessa pessoa, a alma dela, assossega o espírito dentro dessa pessoa. E que a tua mão seja favorável a essa pessoa que crê, que confia no Senhor, no teu santo nome, na tua palavra. Olha, meu Deus, para essa pessoa, dê a vitória para ela. Faz o teu nome ser glorificado, cessa essa luta, essa peleja. Cessa, Pai, essas privações, essa escassez. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, faz o teu nome ser glorificado. Por favor, eu te peço, abra as janelas do céu sobre a vida dessa pessoa e abençoe. E assim o teu nome vai ser glorificado. Tira essa pessoa da situação que incomoda ela, Pai, que faz ela sofrer. Tira essa situação, tira esse problema, ou dá força para ela passar por cima desse problema. Ou o Senhor tira o problema dela, ou o Senhor tira ela do problema. Faz a tua obra em nome do Senhor Jesus. Toca com teu poder e o teu nome vai ser glorificado, Senhor. Dê a vitória a cada um de nós, eu creio. Eu oro pela tua igreja, eu oro pelo teu povo. Eu oro por cada pessoa que está inscrita no canal Pastor Olavo Neves no YouTube. Seja abençoado, seja abençoada. Amém. Graças a Deus. Louvado seja Deus. Creia de todo o teu coração em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. Eu peguei essa camisa amassada, amarrotada, que estava colocada ali naquele espaço, e vesti para gravar esta mensagem, fazendo esse vídeo em nome do Senhor Jesus. Creia que a palavra de Deus abençoa todo aquele que crer, todo aquele que toma posse. Em nome do Senhor Jesus. Jesus de Nazaré. O profeta Eliseu, ele foi um grande homem de Deus. Ele foi escolhido por Deus. Não foi Elias que escolheu Eliseu. E nem foi Eliseu que se dispôs a servir Deus por ele mesmo. Não foi. Eliseu estava passando capinadeira, arando a terra. E Deus tinha mandado Elias ungir Azael como rei da Síria, Jeú como rei de Israel e Eliseu como sucessor dele. Em outras palavras, Elias, eu vou te recolher e unge Eliseu para ficar no teu lugar como profeta. Louvado seja Deus. Eliseu foi um grande homem de Deus, homem usado por Deus. E Eliseu, sempre que passava por aquelas terras, ele passava na casa da sunamita, uma mulher que tinha condições,
ela era casada, e ele passava naquela casa para se alimentar, para comer pão. E aquela mulher usava de misericórdia para com ele. Sempre que ele passava lá. E um dia desses, aquela mulher falou para o marido dela: vejo que esse homem é um homem santo de Deus. Vamos fazer um quarto para ele em cima, para quando ele passar por aqui, ele ficar neste quarto. E o marido concordou, fez um quarto, e no quarto colocou uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro, para servir o profeta, um homem de Deus. Essa mulher usou de misericórdia. Louvado seja Deus. Deus do céu, Ele vê tudo, Ele sabe de tudo, e está no controle de tudo. Deus nunca e jamais perdeu o controle, e jamais vai perder, jamais. Creia de todo o teu coração. Um dia desses, Eliseu estava conversando com Geazim, o servo dele, o auxiliar dele, de Eliseu, acerca da mulher sunamita. E Geazim falou para Eliseu, quando Eliseu perguntou o que faria por ela, porque ela tinha usado de misericórdia para com ele. Sempre que passava por ali, sustentava ele de pão. É certo que ele e aquele que estava com Eliseu. E Geazim falou: ela não tem filho. E o marido dela já é velho. E Eliseu mandou chamar ela. E chamou, e ela veio à porta do quarto, quando Geazim falou que ela não tinha filho. E Eliseu profetizou na vida dela. Ou seja, daqui a um ano você vai estar com uma criança no colo, nos braços. E ela falou: não, meu senhor, o meu marido já é velho, é de idade. Mas segundo a palavra de Eliseu, a mulher engravidou e deu à luz um filho. E esse menino cresceu, e um dia desse estava com o pai no campo, e esse menino sentiu dor de cabeça. E o pai chamou o moço que estava com ele ali, o servo dele, e pediu para levar o menino para a mãe cuidar. E levou para a mãe. O menino, sentindo dor de cabeça, a dor de cabeça aumentou a ponto do menino morrer. E essa mulher pegou esse menino, subiu no quarto do homem de Deus, de Eliseu, e colocou em cima da cama dele, onde ele dormia, onde ele deitava, quando passava por ali. E ela foi ter com o marido dela para pedir um servo ali e um jumento para ela ir ter com o profeta. Essa mulher foi uma mulher de Deus tremenda, um exemplo a ser seguido. Essa mulher, ela chegou no marido dela e falou para o marido, e o marido perguntou para ela se estava tudo bem e por que ir na casa do profeta assim. E ela não falou para o marido que o menino estava morto na cama do profeta. E o marido dela mandou o servo dele colocar a sela no animal, no jumento, para ela poder ir ter com o profeta. E o servo foi com ela. E ela não falou para o marido e nem falou para o servo, e foi ter com o profeta Eliseu. Quando chegando ali próximo do profeta, eles viram a mulher indo na direção deles. E Eliseu ordenou Geazim acompanhar ela, ir de encontro a ela. E Geazim perguntou para ela se ia tudo bem. E ela falou: vai, tudo bem. Mas o menino dela, o filho dela, estava morto. O corpo estava em cima da cama do profeta. E essa mulher agiu em silêncio, crendo em Deus, confiando em Deus. E ela foi em busca do socorro, em busca daquele que podia resolver. Porque foi Eliseu que profetizou o nascimento desse menino. Ela creu no coração dela, na mente dela. O homem de Deus pode ressuscitar o meu filho. Se ele profetizou, e ele foi gerado na minha barriga,
e eu dei à luz esse menino, segundo a palavra dele, segundo a palavra dele também, o meu filho vai ressuscitar. Esse foi o pensamento dela, essa foi a fé dessa mulher. E ela não cumprimentou ninguém, não falou com ninguém, em silêncio, Apenas conversou com o marido, pediu autorização para ir ter com o homem de Deus, o profeta. E quando ela chegou próximo do profeta, ela falou para o profeta a situação, passou para ele, que o menino estava morto e o corpo ela tinha colocado em cima da cama dele, no quarto que ela tinha feito, em cima. E Eliseu ali pegou o cajado dele e deu para Geazi, deu uma ordem para Geazi: vai, Geazi, vai, e coloca o cajado no corpo. E não sauda ninguém no caminho, não fala com ninguém. E se alguém te saudar, falar contigo, não responde. Eliseu deu a ordem. Eliseu estava no espírito, porque viu que aquela mulher estava em silêncio, crendo, confiando no milagre, na restituição do filho. Geazi foi na frente, colocou o cajado e o menino não reagiu. E depois Geazi voltou. Eliseu e ela, a sunamita, e o servo estava indo. O servo dela estava indo na direção da casa. E Geazi voltou e falou que o menino não ressuscitou. Eliseu acabou de chegar. E Eliseu, chegando lá, deitou em cima do menino, aquecer o corpo. Não deu certo, ele ficou andando no quarto, até ele deitar de novo e até o menino esquentar. Aqueceu o corpo e de repente o menino respirou. E Deus permitiu a alma voltar para o corpo daquele menino. E ele mandou chamar a sunamita. E ele pegou o menino e entregou para a mãe, vivo. Algo extraordinário aconteceu. Um exemplo, essa mulher foi uma mulher de fé, uma mulher generosa, uma mulher abençoada, uma mulher de Deus, que usou de misericórdia para com o servo de Deus. E quando precisou do milagre, o milagre aconteceu. O menino nasceu, o menino morreu e o menino ressuscitou para a honra e glória de Deus. Confia na palavra, crê na palavra. E tudo isso por intermédio do servo de Deus, do profeta Eliseu. Deus concordou. Deus, ele assinou no céu e Eliseu assinou na terra. Deus estava de acordo com Eliseu. Deus confirmou as palavras da boca de Eliseu. Quando ele profetizou, o menino nasceu. E quando ele determinou, ele orou, ele clamou a Deus e o menino ressuscitou quando o menino morreu, tinha morrido. Louvado seja Deus. E essa mulher, ela creu ainda mais que Eliseu era um homem de Deus. E Deus falou para Eliseu que viria uma grande fome na terra. 7 anos de fome na terra. E Eliseu achou na obrigação de avisar esta mulher. Como é bom estar debaixo da obediência, debaixo da palavra de Deus. Observa bem. Segundo Reis, capítulo 8, a partir do versículo 1. Falou Eliseu àquela mulher, cujo filho ele restaurara a vida, dizendo: levanta-te, vai com os de tua casa, e mora onde puderes, porque o Senhor chamou a fome, a qual virá sobre a terra por 7 anos. Observa, Deus chamou a fome sobre a terra por 7 anos. E Eliseu avisou essa mulher. Falou para ela: você e a tua casa, os seus, vai morar no lugar que vocês podem morar. Foge da fome, foge da fome. Isso aqui foi um alerta. Deus alertou ela por intermédio do profeta Eliseu. Porque essa mulher, ela era uma mulher generosa, uma mulher de Deus. Era uma mulher de Deus. E é certo que uma mulher, esposa excelente. E Eliseu avisou para ela que viria 7 anos de fome. Essa mulher, ela tinha condições. Era uma mulher de posse. Ela, a casa dela, o marido dela, a família dela. Louvado seja Deus. Bem-aventurado é o homem e a mulher que tem a vida embaixo da palavra de Deus. Serve Deus com obediência. Deus avisa para os seus servos, suas servas, antes de acontecer, antes de vir o problema, Deus avisa
para poder livrar a pessoa. Deus, ele é maravilhoso, Deus, ele é bom o tempo todo. E por intermédio de Eliseu, essa mulher foi avisada desses 7 anos de fome. E aí no versículo 2, levantou-se a mulher e fez segundo a palavra do homem de Deus. Saiu com os de sua casa e habitou por 7 anos na terra dos filisteus. Os filisteus sempre foram inimigos do povo de Deus. E olha para onde ela foi. Habitar nas terras ou na terra dos filisteus. No meio daquele povo que era povo de Deus, viria 7 anos de fome. E lá no meio dos filisteus, dos inimigos do povo de Deus, essa fome não atingiu. Ninguém entende o trabalhar de Deus, o propósito de Deus, o plano de Deus. Imagina, às vezes a pessoa está passando por uma situação e alguém julga, aponta, ué, não é de Deus? E se é de Deus, por que está passando por isso? Cadê o Deus da vida dele? Cadê o Deus da vida dela? Ninguém sabe o trabalhar de Deus, o propósito de Deus, o plano de Deus, o projeto de Deus na vida do homem e da mulher. Eliseu avisou ela. Essa mulher, ela ouviu a palavra da boca de Eliseu, creu e obedeceu. E ela e os da casa dela foram habitar na terra dos filisteus por 7 anos. Esses 7 anos que Eliseu tinha falado para ela, essa mulher, ela creu nas palavras da boca de Eliseu. E ela deixou para trás a casa dela e as terras dela. Ouve com atenção, mas ela estava embaixo da palavra, debaixo da obediência. Deus era com esta mulher, com essa sunamita, com a casa dela, com a família dela. Deus era a favor, porque ela estava embaixo da obediência, embaixo da palavra. Observa bem. Está escrito aí no versículo 3. Ao cabo de 7 anos, a mulher voltou da terra dos filisteus e saiu a clamar ao rei pela sua casa e pelas suas terras. Observa bem. E assim passaram os seus 7 anos na terra dos filisteus. E ela resolveu voltar para a casa dela, para as terras dela. Imagina, quando ela voltou, a casa dela, as terras dela estavam ocupadas por outras pessoas. E ela foi clamar ao rei justiça, para o rei entrar com providência. Ela não queria perder a casa dela, ela não queria perder as terras dela. Essa mulher estava embaixo da obediência da palavra que foi dada a ela por intermédio do profeta Eliseu. E ela passou lá os seus 7 anos na terra dos filisteus. E quando voltou para a terra dela, a casa dela, as terras, estava com outras pessoas. E ela foi clamar ao rei pela casa dela, pelas terras dela. Ouve com atenção. E como é importante estar debaixo da obediência, debaixo da palavra de Deus. E as coisas vão se encaixando. Quando a pessoa obedece a palavra de Deus, as coisas vão se encaixando, as coisas vão dando certo. Creia de todo o teu coração. Até parece que virou confusão, até parece que Deus não está no controle, até parece. Deus não perde o controle jamais, nunca perdeu e jamais vai perder. Ele está no controle. E observa bem aqui como é bom obedecer a palavra de Deus. Porque Deus, ele se levanta a favor dessa pessoa que obedece a palavra de Deus. Ele age, Deus, ele trabalha da forma dele. No versículo 4. Ora, o rei falava a Geazim, moço do homem de Deus, dizendo: conta-me, peço-te, todas as grandes obras que Eliseu tem feito. Olha só, esse rei, ele confiava tanto em Eliseu e respeitava Eliseu. Ele não falou para Eliseu, ele estava falando para o servo de Eliseu, o auxiliar de Eliseu, Geazim. Falando para Geazim falar das grandes obras que Eliseu tinha feito.
E ali ele estava conversando. E quem chega clamando o rei? A mulher, da qual Eliseu restaurara a vida do filho, como está escrito no versículo 5. Contava ele ao rei como Eliseu restaurara a vida a um morto, quando a mulher cujo filho ele havia restaurado a vida clamou ao rei pela sua casa e pelas suas terras. Então disse Geazim: ó rei, meu senhor, esta é a mulher, e este é o seu filho, a quem Eliseu restaurou a vida. Observa bem como as coisas vão se encaixando. Essa mulher chegou na hora certa, no momento exato, no momento que o rei estava conversando com Geazim, e Geazim estava dando testemunho desta mulher com o filho dela, que Eliseu tinha restaurado a vida, ressuscitado. E Geazim falou: ó rei, essa aí é a mulher da qual eu estou falando para o Senhor, da grande obra que Eliseu fez. Eliseu restaurou a vida desse jovem, desse filho desta mulher. Ou seja, esse filho estava morto e Eliseu ressuscitou esse menino. E agora esta mulher vem clamando pela casa dela, pelas terras dela, porque outras pessoas tinham tomado a casa dela e as terras dela. E ela foi pedir ao rei justiça, para o rei restituir a casa dela e as terras dela. E ela chegou no momento exato, ou seja, as coisas foram se encaixando. As coisas foram se encaixando. Ela ouviu a palavra de Eliseu e ela obedeceu. Ela foi e habitou nas terras dos filisteus, deixando a casa dela e as terras dela. E quando ela voltou, a casa dela e as terras dela estavam ocupadas por outras pessoas. É certo que aquelas pessoas perceberam que aquela casa estava abandonada, aparentemente, e aquelas terras também estavam abandonadas. E aquelas pessoas aproveitaram. E esta mulher veio clamar ao rei por justiça, pela restituição da casa, a restituição das terras. E ela chegou no momento exato, no momento que o rei estava conversando com Geazim, e Geazim estava dando testemunho desta mulher. Como isso é maravilhoso! E logo o rei agiu a favor desta mulher. No versículo 6, interrogou o rei a mulher, e ela lhe contou tudo. Então o rei lhe deu um oficial, dizendo: faze restituir-se tudo quanto era seu, e todas as rendas do campo, desde o dia em que o deixou a terra até agora. Observa bem o que o rei falou para aquela mulher, dando oficial. Como isso é maravilhoso, viver embaixo da palavra, obedecendo a palavra. Essa mulher, ela clamou na hora certa. Ela pediu socorro ao rei no momento exato. E o rei falou para ela que a casa dela seria restituída, as terras seriam restituídas. E tudo que as terras colheram durante esse tempo, seria dado tudo para ela. O rei exigiu isso daquelas pessoas que apoderaram daquela casa, daquelas terras. Devolve a casa para ela e devolve as terras dela. E tudo que as terras produziu, devolve para ela, entrega para ela. E é isso que Deus faz na vida de todo aquele que ouve a palavra dele, creia na palavra dele e obedece a palavra dele. Creia de todo o teu coração. Deus aqui estava confirmando as palavras da boca de Eliseu, do homem de Deus. E Deus estava a favor tanto de Eliseu quanto desta mulher, da casa dela. Deus o abençoou tremendamente e foi restituída a casa, as terras desta mulher. Deus o abençoou, ou seja, fica debaixo da palavra de Deus, creia na palavra de Deus, confia na palavra de Deus. Esta palavra foi colocada no livro sagrado, na Bíblia, para servir de exemplo para mim e para você, para todos nós. Creia na palavra, confia na palavra de Deus e ponha a palavra de Deus em prática, porque vai dar certo. Creia em nome do Senhor Jesus. Pode crer de todo o teu coração. Deu certo na vida desta mulher. Vai dar certo na tua vida também. Creia na palavra de Deus, confia na palavra de Deus. Ouve, creia e obedece a palavra de Deus. Deus é contigo, em nome do Senhor Jesus. Ouve essa palavra, creia nessa palavra e toma posse dessa palavra.
Deus vai restituir. Deus vai restituir aquilo que você quer que seja restituído. Essa mulher quis a casa dela restituída, as terras restituídas, e assim aconteceu. O que você quer que Deus restitui, vai ser restituído. Creia de todo o teu coração, que assim seja ligado na terra e no céu. Toma posse, em nome do Senhor Jesus. Creia de todo o teu coração. Compartilhe essa palavra, que aonde essa palavra chegar, Deus seja glorificado. Louvado seja Deus na tua vida, na tua casa, em todos os teus caminhos. Você que não se inscreveu ainda nesse canal, o Pastor Olavo Neves no YouTube, se inscreva. Esse canal é um canal de bênção de Deus na vida de todo aquele que está inscrito. Eu louvo a Deus pela vida de cada um de vós e oro pela tua vida. Eu oro por todo aquele que está inscrito nesse canal. Esse canal é um canal de bênção de Deus na vida do homem e da mulher. Através desse canal há uma ligação do homem e da mulher na terra com Deus no céu. E seja confirmada em nome do Senhor Jesus, para a glória de Deus. Seja ligado na terra e no céu. Até a próxima, segundo a vontade de Deus. Amém. Graças a Deus.